Comece essa transformação em você. pos.fumep.edu.br. Conheça um dos diversos cursos. Gostou de algum? Clique em Saiba Mais para mais informações. Em matrículas, clique Matrícula Pós-Graduação. Você encontrará o edital e também o botão Inscreva-se. Agora que você viu como é simples, comece dando o passo para a grande mudança na sua vida. Boa noite, galera! Estamos aqui nessa sexta-feira de chuva em Piracicaba. É uma noite aqui gostosa, né? Estamos começando essa sexta-feira, mas estamos finalizando a semana da pós. Foi uma semana fantástica. Eu aprendi muito. Eu sei que vocês que acompanharam também aprenderam muito. Os vídeos estão disponíveis aí no YouTube. Se alguém quiser dar uma conferida, vai lá e pesquisa Semana da Pós-Graduação, que você vai encontrar bastante material legal. Tem muita coisa boa que aconteceu durante essa semana. Eu já estou empolgado para que a gente possa começar aí uma nova jornada com novos conhecimentos para todos nós. Aqui a nossa instituição ela tem 15 cursos de MBA e especialização, sendo 10 MBAs. E essa noite nós teremos o patrocínio de 3 cursos, né? Que é especialização em infraestrutura de saneamento básico, especialização em gerenciamento de recursos hídricos e MBA em gestão pública. E também teremos a presença de 2 convidados muito especiais. Vamos começar aqui com o professor Pires, que é muito conhecido em Piracicaba. Metade de Piracicaba, segundo ele, já passou em suas aulas. Ele vai tratar do assunto desafios orçamentários na gestão pública. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, uma oportunidade tanto. O senhor pode ficar à vontade, professor. É minha palavra, então? Sim. O tema? Pode, Pois não. pode Vamos tratar o seu tempo aí à vontade. Ok. Bom, eu vou tratar com vocês do tema desafios orçamentários na gestão pública. Eu quero começar com um esclarecimento preliminar. Quando a gente fala de desafio orçamentário, normalmente as pessoas pensam que é o desafio de lidar com o dinheiro. Na verdade, é e não é. É porque você só faz orçamento porque precisa administrar o dinheiro. Mas uma coisa é administração financeira e outra coisa é administração orçamentária. Então, é isso que, preliminarmente, eu quero esclarecer, né? O desafio orçamentário é uma coisa e o desafio financeiro é outra. O desafio orçamentário é estritamente técnico. Ele tem uma lógica e uma linguagem que não admite a presença da política, porque é a lógica da economia, a lógica do dinheiro, né? O dinheiro ele tem valor no tempo e ele é a expressão da riqueza. Se você não respeita a lógica do dinheiro, você perde dinheiro, deixa de ganhar dinheiro. Não há conversa com o dinheiro. Você não chega e diz assim, olha, dinheiro, os 10% de juros não vou pagar, porque... Não, o dinheiro tem sua lógica, né? Ele tem valor no tempo, ele perde valor também se você não cuida de lidar com ele diante da inflação. Então, o dinheiro, ele não fala. O dinheiro, ele faz o que ele tem que fazer. Então, a gestão financeira é uma gestão estritamente técnica. É o desafio de respeitar a lógica do dinheiro e ganhar dinheiro com dinheiro ou evitar de perder dinheiro com dinheiro, evitar de endividamento, etc. Né? Então, essa é o desafio financeiro, que não se confunde com o orçamentário. A gente pode dizer que o desafio financeiro é um desafio de eficiência no uso de um recurso, que é o recurso monetário, né? Então, você tem que conseguir o máximo de dinheiro possível para aqueles que são seus objetivos. E esse máximo também não pode ser mais do que aquele que é o seu objetivo, porque se você tiver dinheiro demais, você corre o risco de estar perdendo a oportunidade de esse dinheiro estar sendo aplicado em alguma coisa onde ele está de menos. O dinheiro tem que ser
na justa adequação, né? Você tem que trabalhar um fluxo de caixa. Então, a gestão financeira, basicamente, é fluxo de caixa, de curto, de longo, de médio prazo. E tem a ver com obter recursos e tem a ver com, uma vez obtidos esses recursos, usá-los da melhor forma possível, que significa, numa atividade produtiva, como é, por exemplo, o setor público, você gastá-lo com o máximo de resultado. Essa é a gestão financeira. A gestão orçamentária, ela é o quê? A gestão orçamentária é mais do que isso, que a gestão orçamentária ela é planejamento. Então, o orçamentário vem antes do financeiro, na medida em que eu tenho que planejar o uso que eu vou dar ao dinheiro. Então, digamos assim, a execução orçamentária, ou seja, depois que o orçamento já foi definido, você começa a gastar aquilo que você definiu no orçamento, as dotações, alguns chamam de verbas, né? Então, a execução orçamentária vem depois do planejamento orçamentário. Então, o orçamentário antecede o financeiro, na medida em que ele é um passo de planejamento. Enquanto que o financeiro já é execução. O financeiro é o movimento do fluxo de caixa. O dinheiro vai entrando, o dinheiro vai saindo, eu tenho saldo. O dinheiro vai entrando, vai saindo, eu tenho saldo. O planejamento é como se fosse esse fluxo de caixa projetado, ou seja, pensado antes. Então, vejam que o desafio orçamentário é o desafio de planejar e o financeiro é o desafio de executar. Ok? Então, quais são os desafios orçamentários propriamente? Já que os desafios financeiros são conseguir dinheiro no volume necessário, ao menor custo possível do dinheiro, se tiver que haver financiamento, e usar esse dinheiro de forma que ele traga o máximo resultado, minimizando custos, ampliando mercados. Então, esses são os dois aspectos do desafio financeiro. O desafio orçamentário está, logicamente, colado a esse. Porque eu não vou fazer um planejamento do financeiro, para ter um planejamento orçamentário, com o objetivo de chegar a um desastre financeiro. Então, é claro que o planejamento, o desafio orçamentário está ligado ao financeiro. A questão é que eles não se confundem. E o que eu tenho que fazer num é diferente do que eu tenho que fazer no outro, né? Então, quais são os diversos aspectos do desafio orçamentário? Primeiro, isso de que ele é planejamento. Agora, planejar para quê? Planejar para não ficar, principalmente, o primeiro aspecto do planejamento orçamentário é planejar para não ficar orçamentário e endividado. Ok? É o primeiro desafio orçamentário. É um desafio estritamente técnico e é um desafio muito semelhante ao desafio financeiro, porque é um objetivo maximizante, é um objetivo de usar o dinheiro bem pensando antes, né? Então, obter um equilíbrio orçamentário é um desafio, um aspecto do desafio orçamentário. Ou, se quisermos trabalhar com o plural, um dos desafios orçamentários. Eu até prefiro, apesar do título da palestra ser Desafios Orçamentários, eu até prefiro trabalhar com desafio orçamentário, que se desdobra em várias frentes e dimensões. Então, a primeira dimensão do desafio orçamentário é essa, que o aproxima do desafio financeiro. O segundo aspecto do desafio orçamentário é que ele serve, e aí só tem nele, não tem no financeiro, para definir as prioridades. Então, se trata do seguinte: eu tenho tanto de receita, o primeiro passo de um orçamento é estimar a receita. Então, está bem, estou prevendo que a minha receita para o ano que vem vai ser tanto. Quais são as minhas prioridades de gasto? Percebam que aí a lógica não é só de dinheiro, porque o dinheiro é o meio. Mas eu vou ligar esse meio, esse recurso que é um meio, a um fim, a uma finalidade, a um objetivo. Então, eu já estou saindo do campo estritamente financeiro, estou indo para o campo político, porque eu estou tomando uma decisão de qual vai ser o destino do dinheiro que eu terei em mãos.
um desafio, aí, nesse caso, tecnopolítico, né? Como eu disse, no financeiro só tem desafio técnico, é gestão de fluxo de caixa e a lógica do dinheiro. Eu tenho que conhecer as técnicas de administração financeira. Agora, aqui, nesse desafio que eu estou mencionando, eu tenho que decidir quais são as prioridades. Por que eu vou asfaltar, falando de orçamento público, o bairro tal, o bairro X, e não o bairro Y? Por que eu decidi asfaltar ao invés de ampliar a captação de água? Então, notem que no orçamentário, eu já navego num universo em que as decisões implicam poder, que alguém vai ter que decidir se faz isso e deixa de fazer aquilo. Por isso, essa dimensão que eu estou levantando agora faz da gestão orçamentária algo de natureza tecnopolítica. O poder, quem tem o poder para dizer, a prioridade é essa, vai poder decidir. Quem não tem, não vai decidir, né? Então, esse é o segundo desafio. O primeiro é do equilíbrio, que é estritamente técnico. O segundo é esse tecnopolítico, que é ligar os meios aos fins. E aí eu tenho que definir quais são os fins, porque o dinheiro não decide isso. A receita não decide isso, né? E a despesa não se decide sozinha. Tem uma intervenção aí, alguém vai decidir. Um outro desafio orçamentário é o de organizar o processo decisório. Imagine uma prefeitura, ela tem várias secretarias, as secretarias têm vários departamentos, os departamentos têm várias seções. Por pequena que seja, uma prefeitura é um organismo constituído de vários órgãos. Como cada um desses órgãos sabe quanto tem à disposição para gastar na busca dos seus objetivos, na realização dos seus projetos e atividades? Imaginou se cada vez que alguém na prefeitura tem que gastar, tiver que subir lá com o secretário de Finanças ou lá com o prefeito para perguntar se pode ou se não pode gastar? Não, essa decisão tem que ser tomada no começo do ano, com base nas prioridades em função da receita que se tem. E aí, coloca-se isso num documento chamado orçamento e a decisão está lá. Cada secretaria vai olhar lá que tem, tem 10 mil reais aí, 10 milhões de reais o orçamento da pequena prefeitura, R$1.000 é para a secretaria tal, 2 mil para a secretaria tal, esses 2 mil pode ser gasto nisso, nisso, nisso. Agora, uma vez colocado no orçamento, só pode gastar naquilo que está escrito lá, né? E muita gente fala assim, mas o orçamento é engessado. Não é que é engessado. O orçamento é isso. É você ter as decisões tomadas. Um bom orçamento, ele baliza bem quais são os gastos que vão ser de fato necessários. Um orçamento muito ruim tem que ficar sendo refeito todos os meses, como só ia acontecer com os orçamentos públicos municipais, em sua maioria no Brasil, que nem de orçamento podem ser chamados em muitos casos, né? Então, tá bem, terceiro desafio aí. Com o tempo que a gente tem aqui, a gente vai chegar até o número que der, né, de desafios. Um outro desafio é dotar a gestão pública de meios para controlar e avaliar a sua atuação no cumprimento das suas funções. Então, todo orçamento público tem lá um sistema de classificação dos gastos. E um dos itens desse sistema é a classificação funcional programática, que vai identificar com que finalidade foi feito o gasto. Então, ao final de cada período, cada um pode fazer quando quiser, mas obrigatoriamente tem que fazer ao final de cada ano, para prestar contas ao Tribunal de Contas, você vai verificar se realmente cumpriu aqueles programas, aqueles projetos, aquelas atividades que você previu no orçamento. Claro que, nesse caso, o orçamento começa a exigir, além de informações meramente financeiras ou dos projetos, nesse momento que se destaca a importância de que um sistema orçamentário contenha ingredientes de avaliação. Então, indicadores de desempenho, por exemplo, né? Se eu me propus a construir tanto de estradas, eu, no final do ano, eu vi que gastei tudo aquilo que eu previ, mas quanto de estradas eu construí? Foi aquela mesma que eu
tinha previsto, e a qualidade dessa estrada foi eficiente, foi eficaz, foi efetivo o gasto, né? Foi sustentável. Então, o orçamento também tem que navegar nessas águas dos indicadores de desempenho, né? E agora, talvez eu fique só nessas, tem mais umas aí, mas veja, eu acho que já o que eu estou falando já amplia bem a noção que as pessoas vulgarmente têm do que é orçamento. Professor, que, exemplo, se o senhor quiser, pode dar uma pincelada em todas, não tem problema. A gente encurta o tempo final. A principal delas, quando o orçamento é público, né? Porque, vejam bem, o orçamento pode ser público como pode ser privado, tá certo? Cada um tem na sua casa um orçamento, por exemplo, as empresas têm orçamento, as grandes corporações multinacionais não sobrevivem sem orçamento, né? Mas quando o orçamento é público, tem uma coisa que se destaca fundamentalmente como desafio. É o desafio de obter autorização do povo para gastar. O que eu quero dizer com isso? O orçamento é uma lei, portanto, tem que ser cumprido, porque a lei é feita para ser cumprida. E quem não cumpre lei está se comportando ilegalmente, portanto, tem que ser penalizado por isso. Então, o orçamento é uma lei. E essa lei, ela diz o quê? Essa lei, ela diz o seguinte, a lei orçamentária, todos os anos é refeita, e o que ela diz, apesar de ser um calhamaço de papel, cheio de números, o que ela diz fundamentalmente vamos pegar que seja o caso de Piracicaba, aí onde está a escola. O povo de Piracicaba autoriza o Poder Executivo da municipalidade a, uma vez auferindo tanto de dinheiro, arrecadando ou obtendo dinheiro através de outros meios, principalmente arrecadando, né, que o tributo é a principal fonte de receita, autoriza, então, a usar esse dinheiro nisto e nisto. Então, o orçamento, ele é um conjunto de autorizações que o povo dá para que o Poder Executivo realize gastos. Mas como assim o povo autoriza? O povo autoriza através de seus representantes parlamentares. O orçamento é uma lei. Os vereadores é que aprovam esta lei. O prefeito todo ano tem que fazer, encaminhar para a Câmara discute, emenda ou não, o prefeito aceita ou não aceita as emendas, e aí, então, o que era um projeto de lei enviado pelo Executivo, porque a iniciativa do orçamento é sempre do Executivo na nossa realidade institucional, vira uma lei depois de aprovada. E aí o prefeito tem que seguir. Então, a Câmara Municipal é quem decide, no fim das contas, os gastos, né? E já que ela decidiu, ela tem o papel de acompanhar e executar. É por isso que se diz, o vereador é principalmente fiscal do executivo no que diz respeito ao orçamento. Claro, se eu dei uma autorização para gastar e depois não fiscalizo se foi daquele jeito, é a mesma coisa que não dá. Ou é até melhor não dar, porque não gasta tempo à toa, né? Então, é por isso que a gente vê muito projeto de lei tramitando na Câmara, pedindo suplementação. Suplementação é um tipo de alteração orçamentária, não vai dar tempo de explicar isso, mas é uma alteração, né? E o que aconteceu? O prefeito teve que fazer um gasto diferente daquele que a Câmara autorizou na lei orçamentária. Então, ele vai à Câmara e pede uma alteração. Então, ele entra com um projeto de lei, como entrou com o orçamento, com a peça inteira, para alterar certas dotações. Tem uma série de critérios, de proibições para fazer isso, que é um custo de orçamento para discutir isso, né? Mas o que eu estou querendo destacar é que um desafio orçamentário dos mais complexos é o desafio de conseguir essa autorização e depois administrá-la adequadamente, cumprir, né? Como os orçamentos são de muito baixa qualidade e a atuação parlamentar, não estou aqui querendo desmerecer nenhum vereador em particular, mas as casas legislativas no Brasil, no nível municipal, vou me restringir ao municipal aqui, elas não têm competência técnica para cumprir o seu papel orçamentário. Então, faz-se com o orçamento aquilo que bem se quer.
né? E o orçamento termina sendo simplesmente esse jogo para lá e para cá de emenda, reemenda e depois presta conta o que fez com a emenda. Ele vira um instrumento de controle parlamentar mal feito. Que aquele que controla não sabe controlar. Então, é isso que os orçamentos são na maioria das prefeituras municipais. E eles, portanto, deixam de cumprir aqueles outros desafios que eu mencionava antes, principalmente o desafio do planejamento e o desafio da avaliação do desempenho daquilo que se fez naquilo que se fez com o dinheiro que foi gasto, né? Nesse sentido, o desafio orçamentário no Brasil, no nível municipal, ele é estrutural, secular, desde que existe orçamento do jeito que a gente conhece, da Lei 4.320, que é de 1964, ele está aí formalmente estabelecido, né? Todos os anos as prefeituras fazem, mas ele é um troço meio fantasmagórico, porque ele não enfrenta esses desafios, né? Portanto, o desafio orçamentário para a gestão pública municipal, ele é mais perene desde 64, até que não vencemos, estamos em 2021, enquanto que o financeiro, né, o desafio financeiro, ele vai e volta. Nós tivemos, por exemplo, de 2003 a 2008, um boom de receitas municipais. Os municípios estiveram muito bem nesse período. Logo em seguida, eles passam a ter mais dificuldade para ter dinheiro. Antes, quase que não tinham nada. Então, às vezes, o município está bem de dinheiro, às vezes ele está mais ou menos, às vezes ele está mal. Então, o desafio financeiro, que é esse de ter dinheiro e gastar o dinheiro bem, ele vai e volta, vai e volta. E o orçamentário continua sendo aquela coisa sempre mal, aquele desafio sempre existente e mal enfrentado. É claro que quando o município está diante de um desafio financeiro muito grave, como está agora, por exemplo, o mais importante é usar o orçamento como instrumento de planejamento. Porque quanto menos dinheiro você tem, mais zeloso você tem que ser no planejamento e na avaliação dos seus resultados, para que você faça mais com aquele pouco que você tem, né? Então, para dizer o que vai se colocar para a gestão pública nesse período que se abre dessa crise tão grande, iniciada pela má gestão de política econômica no país, não digo nem má gestão, mas uma gestão, porque uma gestão, assim, às vezes é um erro, uma escorregadela, na verdade é uma falta absoluta de gestão de política econômica, principalmente de fiscal, né, e monetária, mas a pandemia vai trazer para a gestão pública, nos seus 3 níveis, muitíssimas dificuldades que levaremos décadas para superar, né, para voltar a ser aquilo que nós éramos no começo dos anos 2000, meio dos anos 2000, nós vamos levar muito tempo e a gestão pública vai pagar um preço alto por isso, né? E a solução tem a ver com elevar a capacidade técnica. Ela não é suficiente para superar os problemas, mas ela é um ingrediente importante à mão. Por isso, né, que haja pessoas estudando gestão orçamentária nos cursos de graduação, de pós-graduação, de especialização, é muito importante. E vai na linha de ter esperança, porque diante do caos em que nós estamos, há que se acreditar que em algum momento a gente vai ter que tomar medidas e voltar a ter um Estado organizado, governos que funcionem, e é fundamental nisso a gestão orçamentária e financeira. E é uma área, assim, com muita debilidade de capacitação. Aqueles que já estão na gestão têm ainda insuficiência e nós temos muito pouca gente. Então, eu vou ficar por aqui e remeto aqueles que estiverem mais interessados ao meu site, valdemirpires.com. Ali vocês podem encontrar muito material útil, tem palestras minhas gravadas, tem
meus livros sobre gestão orçamentária. Recomendo o livro Orçamento Público, Abordagem Tecnopolítica, esse está ali, vocês podem baixar. Tem um outro livro, esse é publicado pela editora da Unesp, tem um outro livro publicado pela editora do Senado, que discute os desafios orçamentários contemporâneos. Esse é um livro mais científico, aquele primeiro é mais técnico, qualquer um pode compreender, e tem muitos artigos lá, então os interessados em aprofundar isso podem acessar ali o site, e ali, através do site, eu fico também à disposição das pessoas para atividades nessa área de conhecimento. Nós deixamos Obrigado. o link ali nos comentários, então, se o pessoal precisar, tiver interesse, é só nos procurar. Que aula, hein, professor? Quando pensar em se candidatar, avisa a gente aí, que estamos precisando de bons gestores, porque o setor público, eu falo, tem muita corrupção, mas ele tem muito mais desperdício do que corrupção. A quantidade de desperdício no setor público é assim alarmante, assustadora, porque cada vez que você desperdiça, você deixa de salvar vidas, de educar, né? Eu acho isso sempre muito problemático. Há literatura da minha área mostrando que isso que você acabou de falar é verdade. Que bom, porque o meu é só impressão, eu não tenho base científica. Que bom que o senhor tem, né? Mas nós temos aqui o curso de MBA em Gestão Pública que pode te ajudar aí, quem sabe, a melhorar o nosso país, né? Eu vou aproveitar e passar uns recadinhos rápidos e daí eu já entro com o nosso amigo aqui, André Navarro, certo? Boa palestra, André. Nós aqui temos Obrigado. 15 cursos entre MBAs e especializações, estamos com as matrículas abertas e você também pode ter o certificado aqui desta live. É só você se inscrever, e se você não se inscreveu ainda, né, dá tempo. Agora, se você já se inscreveu, é só confirmar a presença. Então, vamos tratar de um assunto muito interessante: as interfaces entre a gestão dos recursos hídricos e saneamento básico. E quem vai trazer isso é um recém-papai, o André Navarro, que está ali dedicando tempo entre a filhinha e a gente. Então, aproveitem e agradeçam bastante, porque ele está ali deixando um tempo precioso para se dedicar a essa live. É contigo, André. Boa noite, Evandro. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? Parabenizar o professor Valdemir pela brilhante apresentação, né? Um tema tão caro a todos nós, esse tema da gestão pública. Eu vou permear um pouco essa temática aqui, porque estamos falando aqui de duas políticas públicas, né? De gestão de recursos hídricos e de saneamento básico. Eu vou tentar trazer aqui alguns pontos, né, de contato entre essas políticas, né? Com base na legislação que existe para essas duas áreas. A gente vê que são áreas bastante interligadas, né? Mas é importante colocar que elas são diferentes, né? Elas têm bases legais diferentes, enfim. Então, a princípio, fazer um comentário sobre a importância da região, né? Tanto para o saneamento quanto para a gestão de recursos hídricos. Eu não sei se é de conhecimento do pessoal de Piracicaba, mas Piracicaba, Rio Claro, né, foram municípios pioneiros na implantação, por exemplo, de sistemas de abastecimento de água. Há muito, no século passado ainda, né? E em relação à legislação de recursos hídricos, também, boa parte da primeira lei de recursos hídricos do Estado de São Paulo, que é a Lei 7663, a Política Estadual de Recursos Hídricos, ela foi rascunhada aqui em Piracicaba. Diante de uma problemática, né, um contexto que envolve essas duas áreas também, né? Porque toda a legislação de recursos hídricos moderna que a gente tem, né, a partir de 91, um contexto bastante importante para a sua criação foi o contexto da poluição no Rio Piracicaba, na década de 70, por exemplo, com esgotos in natura e também efluentes industriais das usinas da época, né, que hoje a gente tem uma realidade muito diferente, né? Mas na época, no final da década de 70, os que conhecem, era insuportável, né?
E isso foi mobilizando a sociedade, né? Tanto é que no final da década de 80 foi montada uma associação de municípios, era o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba e Capivari. Depois se juntou o Jundiaí nessa instituição. E todo esse processo culminou numa discussão de trazer políticos, enfim, uma massa crítica aí que órgãos públicos relacionados a essas temáticas, né, e fizeram com que fosse criada, então, a Política Estadual de Recursos Hídricos em 91. Ela é anterior até à própria Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que é de 97, a Lei 9433, conhecida mais como... Ela é a mais conhecida como Lei das Águas, né, mas a gente é pioneiro aqui no estado de São Paulo, e Piracicaba teve um papel bastante importante enquanto mobilização social para essa política, né. Então, avançando um pouco aqui nos nossos temas aí para discutir as interfaces entre gestão de recursos hídricos e saneamento básico, importante também salientar que um dos principais órgãos da política de recursos hídricos, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? O comitê aqui da região, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, foi o primeiro comitê de bacia hidrográfica nesse formato da nova política de recursos hídricos, criado no Brasil também. Instalado em 93 e criado pela legislação lá em 91. A lei que está comentando a política estadual de recursos hídricos. Então, na nossa região, esses temas são muito caros, né? Piracicaba, nos últimos anos também, tem sido instituída aí como capital do saneamento, também em várias pesquisas aí, colocando em ranking, né, de saneamento básico, Piracicaba aparecendo em primeiro lugar. Então, é bastante importante essa temática aqui para a gente. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica, que a gente tem aqui na região, ele congrega 76 municípios, né, e Piracicaba é um deles, e ele decide sobre o uso da água na bacia. Ele tem um papel importante no planejamento. Ele é a base do sistema de gestão de recursos hídricos, que é um sistema basicamente participativo, né, e descentralizado, tendo em vista as próprias características, né, dos recursos hídricos. A gente tem um princípio que é importante, que é a gestão por bacia hidrográfica. Então não adianta eu ter um órgão em São Paulo querendo gerenciar a bacia aqui do Piracicaba, porque toda a gestão de água, os acordos precisam ser realizados são com os usuários, né? E a sociedade civil e também os órgãos do Estado que atuam nessa região, né? Então, essa é a base do sistema de gestão de recursos hídricos. A política já de saneamento, né? A gente tem uma lei mais recente que até revitalizou o termo saneamento básico, que é a 11445 de 2007, que é conhecida como Marco Legal de Saneamento Básico. Ela foi atualizada no ano passado, né? Então, a gente chama do novo Marco de Saneamento Básico, a 14.026 de 2020, né? Essa lei, eu digo que ela trouxe o termo saneamento básico, que antes disso, a gente, nesse passado recente, aí, no começo dos anos 2000, falava muito em saneamento ambiental, né? Então, essa lei foi a que veio trazer o conceito dos serviços de saneamento básico, sendo o conjunto, então, de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Então, esse foi o grande avanço dessa lei, delimitar esses 4 serviços como sendo o conjunto que constitui aí o saneamento básico para os municípios brasileiros, né? Tratando um pouco, entrando bem para as interfaces, né? Eu gostaria de pegar alguns pontos nessa legislação de saneamento para mostrar como conceitos dessas duas legislações elas estão dialogando, né? Então, a gente tem um artigo na legislação do novo Marco de Saneamento que fala que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. Por quê? Porque
para a utilização de recursos hídricos, a gente precisa de uma autorização. Então, todo uso que se faz de recursos hídricos, que altere, por exemplo, o regime de quantidade ou qualidade das águas superficiais ou subterrâneas, requer uma autorização que é chamada de outorga de direito de uso. Então, o setor de saneamento, principalmente o setor de água, abastecimento de água e esgotamento sanitário, eles são usuários de recursos hídricos. Então, ele dialoga com a legislação de recursos hídricos à medida que, enquanto usuário, ele precisa ter autorização para captação e também para o lançamento de efluentes, né, captação de água para tratamento e o lançamento de efluentes nos corpos hídricos. Então, esse usuário, que é a concessionária de saneamento, né, ela precisa ter uma autorização que é dada por um órgão público, no caso do Estado de São Paulo, Departamento de Águas e Energia Elétrica, no caso da União, dada pela Agência Nacional de Águas, para poder captar ou lançar efluentes nos cursos d'água. Então, hoje não há uso legalizado de recursos hídricos sem uma outorga de direito de uso de água. E ela também, essa outorga é utilizada também para barramentos, então todos os barramentos de cursos d'água precisam também dessa autorização, e também travessias, né? Quando eu vou passar, por exemplo, uma rodovia, uma rua sobre um curso d'água superficial, a gente precisa disso porque são todas intervenções que podem resultar em alteração de regime, quantidade ou qualidade da água em um corpo hídrico, né? Então, esse é um primeiro ponto importante. O setor de saneamento, ele acaba sendo um usuário, né, de recursos hídricos, ele acaba entrando em toda a regulamentação da legislação de gestão de recursos hídricos pela necessidade de autorização, que é um instrumento de gestão de recursos previsto nas políticas de gerenciamento de recursos hídricos, né? Outro tema bastante interessante de interface, né, é que a prestação dos serviços de saneamento, segundo a legislação de saneamento, vai ser realizada observando um plano. Então, um plano que pode ser específico para cada um daqueles 4 serviços, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, gerenciamento de resíduos sólidos e drenagem, né, de águas pluviais. Esse plano, ele tem um conteúdo mínimo, né, que é apresentado pela legislação. Ele é um plano de longo prazo, né, que tem que trazer diversos elementos aí, como o orçamento, um plano de ação que defina, né, os objetivos, metas para todo esse tempo de vigência. E esse plano, ele precisa ser compatível com o plano de bacia hidrográfica. Então, o plano da bacia hidrográfica, ele é previsto também como um outro instrumento de gestão de recursos hídricos, que ele vai trazer, ele vai um planejamento também de longo prazo, feito para que haja a garantia do atendimento aos usos atuais e futuros, tanto em quantidade quanto qualidade dos recursos hídricos, né? Então, o plano de saneamento básico, ele pode ser elaborado tanto para o município, quanto para o estado, quanto para o plano nacional, que é o PlanSAB, né, que a gente conhece. E os de bacia hidrográfica, ele, na sua base, ele já é regional. Então, o plano de bacia hidrográfica também, existem planos de recursos hídricos também a nível estadual e nacional, porém a compatibilidade necessária dos planos municipais com esses planos de bacia hidrográfica, os planos municipais de saneamento básico com os de bacia hidrográfica. Por quê? Por esse fato do sistema de saneamento, ou sistemas de saneamento, serem importantíssimos usuários nos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos. Por exemplo, em muitas regiões do Brasil, a gente não tem, por exemplo, a proporção do uso da água para abastecimento público, como a gente tem aqui na região de Piracicaba, por exemplo. Aqui a gente tem pelo menos 1/3 do uso da água vai para o abastecimento público. Em outras regiões do Brasil, a gente vê que o grande usuário é a irrigação.
com cerca de 75% a 80%, sendo na média brasileira aí, no máximo 15% para abastecimento público. Então, na nossa região especificamente, é muito importante que esse princípio da adequação do plano de saneamento básico do município com o plano da bacia hidrográfica seja utilizado para que a gente consiga garantir esse planejamento, né? Nesse sentido, eu gostaria de dar um exemplo aqui do nosso plano da bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A gente teve um plano aprovado aqui em 2020, e é um plano que tenta trazer, ele traz metas para todos os municípios da bacia, metas que buscam atender um outro instrumento de gestão, que é o enquadramento em classes de qualidade de água, então, o enquadramento dos corpos hídricos. Esse plano, ele foi elaborado a partir de modelagens, né, de quantidade e qualidade de 2020 até 2035, com o desafio de tentar atender essas classes, que essas classes são conjuntos de parâmetros, né, de uma melhor qualidade para uma pior qualidade, e dependendo dos usos que se faz naquele corpo d'água. Então, todos os usos, muitos dos usos, né, todos é difícil a gente falar disso em planejamento, mas muitos dos usos já existentes na bacia, então captações e lançamentos de efluente principalmente, foram modelados, né, para nos dar quais as metas eu tenho que atender, então, até 2025, até 2030 e até 2035, para que lá em 2035 a gente consiga ter a qualidade de água enquadrada nas classes que a legislação define. Então, essas metas foram definidas para cada município em termos de aumento de eficiência de remoção, por exemplo, de demanda bioquímica de oxigênio, que é carga orgânica, né, nitrogênio, fósforo e coliformes termotolerantes. Isso nos dá uma diretriz muito importante para os planos de saneamento básico, porque se nos planos de saneamento básico todas as ações não forem pensadas para que eu consiga remover mais DBO, por exemplo, chegando no limite, né, no limite colocado para o plano no plano de recursos hídricos, né, de bacia hidrográfica, eu não vou conseguir chegar lá em 2035 atendendo essa meta de qualidade para os cursos d'água. Porque eu vou ter esses 76 municípios, se eles não estiverem trabalhando de maneira sinérgica, buscando o atendimento desses limites aí de lançamento de DBO, nitrogênio, fósforo e coliformes, eu vou estourar a quantidade disso, vamos dizer assim, as concentrações na água em 2035. Então, é muito importante essa sinergia que a lei de saneamento faz com o instrumento do plano de bacia hidrográfica, né? E essas metas, elas, como são baseadas numa modelagem quali quantitativa, elas são padrões assim que a gente tem que seguir de uma maneira bastante séria. Então, esse é um desafio que a gente tem no sistema de recursos hídricos, né, de conseguir fazer com que todos os municípios consigam, então, investir para a remoção desses nutrientes, da DBO, porque esse é um desafio importante também, principalmente no momento de crise de arrecadação, até que a gente faz uma interface com fala do professor Pires, né, no momento de dificuldades fiscais, né, e de investimentos nessa área, o nosso plano prevê metas ambiciosas aí para que a gente consiga manter a qualidade da água até 2035 em níveis aceitáveis, né? Então, nesse sentido, esse novo marco de saneamento, que está sendo discutido como uma oportunidade de captação de investimentos externos, né, ao sistema, para a gente conseguir fazer esses investimentos. Então, isso também é bastante importante, essa interface dessa nova legislação, que permitiu a entrada agora de investimentos privados de maneira mais, vamos dizer assim,
uma maneira mais intensa, né? E outro ponto, né, o último ponto que eu queria tocar é sobre situações de escassez, né? Qual que é a interface do saneamento e da gestão de recursos hídricos em situações de escassez ou de contaminação, né, de recursos hídricos? Porque quando a gente tem pouca água no rio, quando a ocorrência de vazões baixas, como em 2014, 2015, é necessário alguma intervenção da autoridade gestora, né? Então, quem é a autoridade gestora de recursos hídricos? São os órgãos que emitem aquelas autorizações que eu falei no começo, né? As outorgas de direito de uso. Então, a legislação de saneamento fala que nessas situações de escassez ou de contaminação, que obriguem a um racionamento, que essa situação seja declarada pela autoridade gestora. Então, haverá uma declaração de que a gente está oficialmente em situação de escassez, e aí o ente regulador de saneamento poderá adotar medidas, mecanismos tarifários de contingência. Que isso quer dizer, né? Então, o órgão que gerencia as autorizações, verificando que eu tenho a ocorrência de vazões muito baixas, isso não vai conseguir atender todos os usuários, ele declara, então, formalmente essa situação de escassez, e aí, essa agência reguladora, quem é? É uma figura prevista na legislação de saneamento, que ela vai regular o serviço de saneamento, não o uso da água, mas o serviço, então, o funcionamento, né, a operação das concessionárias. Então, hoje a gente tem uma agência reguladora estadual, que é a ARCESP, e também na nossa região tem a ARES PCJ, que é uma agência reguladora aqui que ela regula 58 municípios aqui na região. Então, ela pode, por exemplo, adotar mecanismos tarifários de incentivar esses municípios, né, até obrigá-los a aumentar suas tarifas para que a gente tenha uma diminuição do consumo e isso possa, de alguma maneira, auxiliar em lidar com essa situação de escassez. E em relação à escassez, também trazer mais um elemento, quem define os usos prioritários na situação de escassez é a própria lei de recursos hídricos, né? Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, no seu artigo 1º, ela vai trazer para a gente como um fundamento que em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. Porém, eu tenho uma diversidade de usuários na bacia, né? Como é que ficam os outros usuários? A agricultura, a indústria, né? Alguns tipos de serviços. Então, é necessário também que se faça uma escala de prioridade, e essas prioridades de uso, elas são definidas, então, dentro dos planos de bacia hidrográfica que eu comentei lá em cima. Então, todos esses planos comentei antes, todos esses planos de bacia hidrográfica podem trazer, e é necessário que eles tragam, as prioridades de uso, a escala de prioridade de uso, tendo em vista que, por determinação legal, o uso prioritário vai ser sempre o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, o setor de saneamento, ele vai ser, vamos dizer assim, o último impactado por uma necessidade de redução do uso, né, autorizado em uma outorga, numa situação de escassez. E aí também tem um papel importante aí os comitês de bacia hidrográfica, que são os conselhos, os conselhos que decidem sobre o uso da água, porque eles vão arbitrar também, em primeira instância, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. E a situação de escassez é uma que traz conflitos de uso bastante importantes. Então, o Comitê de Hidrográfica ele também acaba sendo um fórum para discussão e resolução desses conflitos por meio de deliberações, já que ele é um conselho deliberativo. Então, o que ele decide tem força de lei, né? Então, acho que esses são os pontos principais que eu queria trazer. E retorno a palavra para o Evandro, agradeço muito a atenção de todos, para a continuação da live. É isso aí, pessoal. Ainda bem que a prioridade é humanos, né? Mas 2035 tá aí, hein, André? Não sei se dá conta, não, dessa ambição toda, não. Gente, tem uma pergunta aqui para o professor Pires. Eu vou fazer essa pergunta. Nós temos aí, em média, 9 minutos, tá?
Então eu já vou aproveitar, o professor responde, e se já quiser fazer as considerações finais, a gente prolongou aí esse início e estreitou um pouquinho agora o final, mas foi muito construtivo, tá? Professor, a professora Regina Ribeiro perguntou, professor Pires, qual o conselho para a nova administração de Piracicaba, tendo em vista as necessidades de obras de drenagem? Eu digo que são muito necessárias porque a coisa tá feia por aí, né? Mas qual que é o seu conselho para essa nova administração sobre isso? Olha, eu não tenho capacidade técnica e empírica para dar essa resposta, porque eu não tenho estudado o caso de Piracicaba, né? Eu teria que levantar informações para poder responder. E por que eu respondo dessa maneira? Porque nós temos tido muita gente falando muito sobre o que não sabe, e essa é uma coisa que eu evito muito fortemente e recomendo que as pessoas não façam. Eu não sou pessoa capaz de responder sobre assuntos que eu não conheço detalhadamente, principalmente aqueles assuntos que são de natureza pública, que vão afetar muitas pessoas e que envolvem também conflitos de interesse, né? Então, muitas vezes, alguém interessado em atacar um lado ou em apoiar um lado, dá o conselho X que é o mais conveniente, né? E isso mais atrapalha do que ajuda. Eu sou um técnico e um técnico tem que ter esse cuidado. Eu não tenho como me posicionar a esse respeito, a não ser como o Ivandro falou aí, né? Claro que é necessário, mas dizer que é necessário não é um conselho, nem é um... Agora, É uma constatação, né, professor? Tem famílias sofrendo e tem muita gente aí com a casa alagada e a gente precisa olhar isso, né? Porque afinal de contas é saúde. Mas você tem um orçamento, tem que cuidar disso, tem que cuidar de outra coisa, tem outros problemas, talvez seja mais prioritário, talvez seja menos prioritário, né? Inclusive, para dar uma resposta como essa, eu cobraria a consultoria da prefeitura. Então vamos ficar com esse conselho. Tem uma pessoa aqui capacitada, disposta a estudar, senhor prefeito, que cobra consultoria para isso, tá? Esse é o seu conselho, então é o meu também. Tem uma pessoa capacitada, técnica aqui, que tem condições... E essa escola vai estar formando muitas outras. E daí, senhor prefeito que nos ouve, veja, preste atenção, temos pessoas competentes que podem nos ajudar, né? E a consultoria está aí. Gente, querem fazer as considerações finais? Temos aí mais alguns minutinhos, fiquem à vontade. André? Podemos fazer. Eu, na verdade, gostei muito da apresentação do professor Pires. Até eu acho que o orçamento é um desafio bastante importante, até para os planos de saneamento básico, né, para que sejam de fato operacionais, né, porque a gente tem uma cultura de planejamento muito fraca no Brasil, né? Então, tanto do planejamento técnico quanto orçamentário, financeiro. E aí, nesses planos, esses aspectos técnicos e orçamentários, eles dialogam muito bem, né? Porque a gente tem necessidades, muitas vezes, bem maiores do que o orçamento consegue acomodar, né? E, então, eu acho que esse é um desafio muito grande em se planejar com realidade, né? Sem ter aqueles planos que são sonhos, né? Porque muitas vezes a gente coloca sonhos no papel e sonhos não têm preço, né? A gente não consegue precificar, colocar custo nos sonhos, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem na interface aí até da gestão pública com esses aspectos que eu coloquei aqui de saneamento, de gestão de recursos hídricos, né? Esse desafio de se ter uma cultura de planejamento de longo prazo, que de fato respeite
as condições de orçamento que a gente tem, as características fiscais, né? E também que tenha soluções inovadoras, né? Para captação de recursos, para, enfim, para acompanhamento, né? Da evolução desses planos, que é muito difícil é difícil a gente encontrar, por exemplo, um município que de fato consiga ter transparência, uma transparência altamente elevada na operacionalização desses planos setoriais, né? Estou falando aqui de saneamento, mas existem diversos planos aí, que existem conselhos municipais que acompanham, né? Mas é um desafio muito grande de isso estar disponível para o cidadão e também compreensível pelo cidadão, né? Então, acho que deixar essas considerações e tentar fazer essa inter-relação aí entre os nossos temas, professor. Muito bom. Enquanto você falava, eu me lembrava aqui de um capítulo do livro meu que enfrenta exatamente esse problema que você está falando. Porque nós temos, assim, a área orçamentária, que tem uma tradução que é bastante longa no Brasil, e você tem a área configurada cientificamente, mais recente, de gestão de políticas públicas. Tanto que os cursos de gestão de políticas públicas hoje são mais numerosos no Brasil, no nível universitário, do que os de administração pública, né? Então, fica aquela situação em que parece que a gestão pública é o lugar do sonho, a gestão de políticas públicas é o lugar dos sonhos, e a gestão orçamentária é o lugar do pesadelo. E as duas não se encontram para que a gente possa sonhar juntos, né? Então, por conta dessa situação, há um autor bastante renomado, tem um livro-texto de política pública, que é meu colega, Leonardo Secchi. Ele tem esse livro faz bastante tempo, de gestão de políticas públicas. Mas aí a gente se conheceu e falou assim, mas você sabe que o meu livro não tem um capítulo sobre orçamento? E normalmente os livros-textos de gestão de políticas públicas não têm um capítulo sobre orçamento. Então eu escrevi um capítulo sobre orçamento num livro de gestão de políticas públicas. E aí eu faço um diagrama, que é assim, o fluxo de gestão de políticas públicas e o fluxo de gestão orçamentária, e como eles se encontram e se desencontram. Está nesse livro, no site que eu indiquei aí, esse livro pode ser encontrado também. Então, isso é uma coisa, né, para concordar contigo, para dizer que esse clamor que você apresenta, que as áreas se encontrem, é um clamor muito, muito importante. É difícil porque os profissionais se formam com conceitos que às vezes dificultam até que eles se conversem. Por isso que eu coloquei os dois fluxos. Eu fui estudar o fluxo da política pública, que não era meu, para poder dialogar. Então, assim, os dois lados têm que falar, mas também tem que ouvir. É muito difícil isso nas áreas. Cada lado quer falar porque ele acha que ele tem razão. Mas nós precisamos disso aqui. Vocês estão dizendo que não tem recurso. Aí eu falo assim, mas vocês estão precisando disso aí, vocês não estão vendo que não tem recurso, ninguém se tem, né? Então, achar o caminho da multi-inter-transdisciplinaridade não é uma coisa fácil, mas é necessário. O outro aspecto é que você fala assim, tem que ser criativo, né? Porque tem a política pública, tem o financiamento orçamentário, mas hoje em dia nós estamos discutindo o financiamento não orçamentário. Você acabou de falar de que recursos privados estão entrando. Essa não é uma discussão de orçamento, é uma discussão de finança pública. E nós temos hoje no mundo uma coisa nova, faz umas 2, 3 ou 4 décadas, né? Que é a finança semi-pública, né? Você tinha antes a finança privada e a finança pública. Agora você tem a finança semi-pública, que ao ser semi-pública é também semi-privada. Quer dizer, você tem objetivos públicos com dinheiro privado. É por isso que nós usamos hoje muito essa expressão que você usou muito em políticas públicas, que é marco regulatório. Você percebeu o quanto a gente fala marco ultimamente? Por quê? Porque é um marco, um delimitador que deixe claro quais são os objetivos públicos e quais são os objetivos privados e o que cabe a cada um. Porque, e aí o marco é necessário para que a agência reguladora consiga atuar adequadamente, né? Essa que é a grande questão inovadora da gestão de políticas públicas contemporâneas. Agora, você veja, quando entra recurso público
misturado com o privado, o recurso público ele tem uma única finalidade, o interesse público. O recurso privado tem uma finalidade, que é o interesse privado. Como é que você faz? Nessa finança semipública, você tem que misturar. Então, por exemplo, a telefonia. A telefonia tem que dar lucro para os acionistas, porque o sujeito não botou na corporação para ficar dando para o setor público. Então, ele pegava e pagava imposto, não colocava em comprovação. Então, ele quer rentabilidade no dinheiro dele naquele tipo de negócio. Só que esse negócio tem alguns aspectos deles que não são rentáveis. Então, tem que ter telefone, chegar o fio até lá para pegar 3 carros para poder usar o telefone, poder usar a fibra ótica. Não tem linha suficiente. Mas o acesso a esse serviço público é direito dele. Então, eu não posso... a agência reguladora ela tem que garantir o lucro, mas tem que garantir o interesse coletivo. Isso gera um novo tipo de finanças, que não é nem pública nem privada, que é o mar em que nós estamos nadando hoje. E por que a gente cai nesse mar? A gente cai nesse mar porque o rio, os 2 rios em que estávamos antes, que era o riozinho das finanças públicas e o riachão das finanças privadas, estão secando. Então não é porque a gente acha que é legal fazer isso. Na verdade, a gente está diante de um desafio complicadíssimo, porque a outra solução não funciona mais. Né? E aí você se depara com 2 orçamentos, para voltar agora no orçamento. Você tem um orçamento público, financiado com o quê? Com tributos. As pessoas pagam, são obrigadas a pagar. A troco de quê? Desse governo, simplesmente. E você tem tarifas. Então, quando você paga tarifa, você está pagando pelo serviço que você vai receber obrigatoriamente. Toma lá da cá. Agora, quando você faz o PTU, não é tomar lá da cá. É um dinheiro que vai para o orçamento público, um vereador junto com o prefeito decidindo o que vai gastar. Não é ligado àquela atividade. Percebe? Tem uma diferença muito grande. E isso, só perceber essa diferença, já ajuda muito o pessoal de políticas públicas a discutir com o orçamento. E por aí vai. Né? Uma complexidade, né, professor? Conversando com pessoas de outra área que tem essa visão e essa experiência, porque dá para a gente falar nesse nível. Não é fácil falar nesse nível. Vamos marcar uma próxima para que a gente consiga ter um bate-papo e ter essa discussão aí e um pouco mais profunda. Mas, como disse aqui o André, nos é caro. A gente sabe que tudo isso, inclusive essa questão aí do alagamento, né, nos é caro. E também, como disse o professor Pires, é um retalho, vai se fazendo uma emenda, puxa, estica e vai colando e a gente vira uma coberta que cobre e descobre ao mesmo tempo. Então, é uma gestão perigosa, porque são vidas, são pessoas, não são números, né? Esses números que a gente vê na TV nos assusta, porque não são números, são vidas. Então, a gente precisa sempre ter essa atenção, e esse é um assunto que realmente, eu vou parafrasear o André, nos é caro, né? E é um preço ao qual a gente precisa tomar muito cuidado, porque fala em vidas. Gente, foi muito bom, esclarecedor. Vamos continuar esse assunto em um outro momento, né? Fica aí o convite. Agradeço. A gente finaliza aqui essa noite e essa semana grandiosamente. Então eu agradeço de coração e fico aí disponível após a FUMEP, a EP. Estamos disponíveis para o que vocês precisarem e também, né, para os alunos e para as pessoas que nos assistem, o quanto elas acharem que pode, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Agradeço, gente, e daí eu desejo um ótimo final de semana e fiquem na paz. Obrigado. Para vocês também. Olá, eu fiz o curso de pós-graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade pela FUMEP e me formei em 2019. O curso ele foi muito importante, pois ele me trouxe um conhecimento aplicável incrível e me capacitou, fazendo com que eu tivesse mais confiança comigo mesma, me dando mais visibilidade também no mercado profissional. O curso ele me proporcionou um aparecimento de novas oportunidades profissionais após eu ter me formado, e tanto é que após a minha formatura em 2019, alguns meses depois, eu consegui a minha tão sonhada posição em uma empresa multinacional do ramo alimentício. Então, assim, eu recomendo o curso para todas as pessoas que buscam o conhecimento de qualidade para que elas consigam atingir tanto seus objetivos profissionais quanto seus objetivos pessoais. Até mais! Ter participado do curso de pós-graduação em Gestão da Construção Civil da FUMEP
foi uma experiência muito positiva. O curso é bastante completo e agrega muito conhecimento aos alunos. E tudo isso aliado aos ótimos professores que estão sempre antenados ao mercado, contribui para o dia a dia do profissional. Além disso, essa pós-graduação possibilitou que eu alcançasse um cargo maior e aumentou o meu network. Com certeza, recomendo bastante o curso. Eu sou gerente de pessoa física em uma instituição financeira. Eu conto hoje para vocês sobre um curso que eu fiz de gestão de pessoas. Esse curso contribuiu muito para o meu crescimento profissional e pessoal. Eu tive excelentes oportunidades na minha carreira a partir desse curso. É um curso que é fácil de entender, os professores são excelentes. Eu recomendo, façam um curso de gestão de pessoas na faculdade FUMEP. Olá, meu nome é Genilson e venho falar sobre o curso de pós-graduação em gestão estratégica de projetos oferecido pela FUMEP. Para o profissional que busca desenvolvimento na carreira, a pós-graduação é uma excelente opção. E a FUMEP oferece cursos em diversas áreas do mercado. Eu estou concluindo o curso de gestão estratégica de projetos e posso falar com propriedade que a opção pelo desenvolvimento na FUMEP foi muito assertiva. A instituição conta com professores dedicados e atualizados. O ambiente é agradável e adequado para o aprendizado. Eu estou muito satisfeito e indico a FUMEP para o seu desenvolvimento. Venha você também fazer parte da FUMEP, venha fazer parte dessa história. Muito obrigado e fique com Deus. Eu sou aluno de pós-graduação em Finanças e Controladoria da EEP FUMEP. Nós estamos vivenciando uma experiência fantástica, onde estamos tendo as nossas aulas online, através da plataforma Teams. O curso está excelente, a coordenadora é fantástica e os professores são altamente graduados. Nós temos uma interação excelente com os mesmos e é um curso que eu recomendo a todos.